Ok, pessoal, então chegamos aqui nas entrelinhas dessa segunda-feira, dessa 13ª lição desse segundo trimestre de 2018, tem como tema Daniel e a segunda vinda de Cristo. Novamente, né, acho que esse é um dos dias mais quentes assim, das entrelinhas, primeiro porque nós vamos apresentar aqui a relação de Daniel, o livro de Apocalipse e as festas judaicas novamente, né, o Yom Kippur e o Sukkot, para vocês ficarem bem espertos o quanto de simbolismo, né, vocês têm aí nessas profecias. E até, né, Ricardo, ficar atento porque acaba evitando que você caia em algumas interpretações que não seguem muito a base bíblica e nem a base clássica, a linha clássica da Igreja Adventista, né? Não foi testado e aprovado pelo critério bíblico, né? Isso. Que o critério bíblico fala em que para um profeta ser verdadeiro tem que cumprir a profecia dele. Exatamente. E não, você ficar tudo no futuro, nunca se cumpre, você não sabe se o profeta é verdadeiro. Se o cara fala uma coisa diferente lá, seduz um monte, que legal, que diferente, que bonito. Mas você cumpriu? Não. Né? Então fiquem ligados, né, para vocês não caírem nesse engano também. E aqui na fala da Yara, continuando aquela fala narrativa, né, das verdades presentes, nós vamos até fazer um trocadilho, né, das mentiras presentes, né? Por quê? Porque assim como os judeus tinham expectativa aqui na linha da lição vem falando, né, sobre a expectativa que os judeus tinham sobre Jesus, nós podemos ter uma falsa expectativa sobre a volta de Cristo. E fiquem muito atentos, né, que aqui preparando a lição aqui atrás das câmeras, a gente percebeu assim, começamos a vislumbrar realmente como que muitas pessoas poderão se enganar, poderão cair no engano sobre a volta de Cristo. Então fiquem ligados, vamos começar aqui sobre Daniel, Apocalipse, o Yom Kippur e um pouco mais da festa do Sukkot. São 13ª, segunda-feira, Daniel e a segunda vinda de Cristo. Aqui, primeiro, para a gente perceber, todo mundo fala, né, tipo Apocalipse, Daniel, tem que ser estudado junto, coisa e tal. Tem dois versículos, um livro de Daniel e um livro de Apocalipse, que marca perfeitamente isso, a gente consegue ver. Vamos lá, primeiro, Daniel 12:4. E tu, Daniel fecha, né, em hebraico, setom, estas palavras e sela, vai raton, sela este livro até ao fim do tempo. Depois nós vamos entender qual que é esse fim do tempo aqui. Muitos correrão de uma parte para a outra, e a ciência, aqui o elemento prefixal, né, o conhecimento, a ciência seria da'at, se multiplicará. Nós vamos entender também o que significa esse da'at aqui. Mas vamos primeiro aqui ficar nessa questão aqui do fechar a palavra. Obstruir, tapar, ocultar, dissimular ou enigmar. E aqui o da'at, em hebraico aqui, conhecimento ou saber. Mas não vamos pensar que a ciência, sob o ponto de vista de Francis Bacon, René Descartes, tem absolutamente nada a ver. Agora a questão que eu falei do Apocalipse, Apocalipse 22:10, olha só. E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Olha a diferença aqui, um selado, outro não selado. Apocalipse é a revelação de Yoshua. Veja bem, existe um link aqui. Aquilo que estava selado aqui, ele é revelado aqui. Vamos lá, agora vamos entender um pouco o tempo do fim. Lá falava que ele ia ficar selado até o tempo do fim, né? Nós já trabalhamos aqui esse período profético, 1260 dias, seriam anos, que ele começaria aqui no ano 538 BC, com o decreto justiniano, e acabaria em 1798, quando o decreto é revogado, né? Napoleão manda lá, o Papa Pio VI é preso, então aqui acaba a supremacia papal. E aqui começa, efetivamente, o tempo do fim, ou seja, o da'at, ele começa a ser multiplicado. E não vamos pensar que descobriram a penicilina. Não, é conhecimento profético. Isso. É conhecimento do texto, é conhecimento da profecia, é revelação profética. Tá. E veja bem, aqui festas judaicas voltam. Por quê? Aqui nós temos Sukkot, aqui Yom Kippur, e vou falar dessa aqui, Shafarot, trombetas. Porque o símbolo dela é justamente o movimento do segundo advento, quando acaba a supremacia papal, quando começa o tempo do fim, e o da'at. O da'at começa a se multiplicar, e o conhecimento profético começa a multiplicar. Esse movimento do segundo advento é aqui que começa essa ciência a se multiplicar. Agora, esse quadrinho aqui, por que ele é importante? Fica aquela coisa, não, eu concordo com trombetas, está lá na frente, não tocou trombeta nenhuma ainda, aquelas
Não tem nada a ver essa história de trombetas que já foram tocadas no passado. Vou falar só da sexta trombeta aqui. Sexta trombeta, o segundo ai que está no Apocalipse. O pastor Josias Litt, ele era um dos principais pastores que pregava o segundo advento, ou seja, estava nesse movimento aqui. Publicou uma explicação de Apocalipse 8, e no Apocalipse 9, no qual ele prediz a queda do Império Otomano. Segundo seus cálculos, esta potência deveria ser subvertida no ano de 1840, no mês de agosto. Houve efetivamente nesse ano, aconteceu uma guerra e começa o declínio daquele império nessa data. Ou seja, qual é o critério para a gente aceitar? Para a gente aceitar que um profeta é verdadeiro ou não, que a profecia se cumpra. E aqui, por isso, que a posição majoritária da igreja adventista é essa, de que as trombetas, elas foram tocando ao longo da história, e a sexta trombeta tocou aqui. Quando ele disse isso, o Império Otomano não estava nem perto de cair. Próximo slide. Agora vamos lá, Daniel fala de Yom Kippur. 2.300 tardes de manhãs trata justamente de Yom Kippur. Dentro desse período profético, a gente tem lá 70 semanas, não vamos falar de tudo. Vamos lá, começa em 407 a.C., com o decreto de restauração de Jerusalém do rei Artaxerxes, e acaba justamente lá em 1844. Quem quiser desenvolver esse gráfico aqui, encontrei esse gráfico, é muito completo. Quem tiver tempo para desenvolver isso na classe, utilize os slides, mas vamos ficar por aqui. Agora vamos lá, Daniel 12:1. Aqui está escrito Micael em hebraico. Micael, aqui Daniel 12:1. E naquele tempo se levantará, o Yamot, Miguel, grande príncipe, Hassar Hagadol. Veja bem, a gente tem o Kohen Gadol. Kohen Gadol é o sumo sacerdote. E aqui a gente tem, veja bem, Hassar Hagadol. Ou seja, então ele não é um príncipezinho, não. Ele, vamos dizer, seria o sumo príncipe, o principal dos príncipes. Ele é o supremo, vamos dizer assim. Que se levantará pelos filhos do seu povo. Entendemos, provavelmente, que é o Mashiach. E haverá um tempo de angústia, nós já falamos isso, da abominação desoladora, dá uma olhada nos vídeos anteriores, com o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo. Então, o que é se livrar-se-á o teu povo? Aqui, justamente aqui no Sukkot. Nós já falamos do Armagedon, no vídeo passado. Então, como vai ser esse livramento? Quando a gente falou do Armagedon, você pode dar uma olhada lá se quiser usar de novo. Tá, todo aquele que se achar escrito no livro da Sefer, ou seja, esse livro é o livro da vida, obviamente. Agora aqui a última relação que a gente trouxe de entrelinha com relação a Daniel e o Apocalipse e a volta de Cristo, no caso. Por quê? Quando a gente vê lá a estátua, a gente pensa o que com relação a milênio? O sonho, a gente tem lá a estátua, todos os reinos, e daí vem a pedra quebra o pé e não tem um hiato. Porque a gente prega o quê? A gente prega justamente o quê? A gente prega o milênio. Esse milênio, no caso, seria um hiato, onde esse povo ele não estaria na terra, ele estaria no céu. E o problema é o seguinte: profecia, ela não esgota conteúdo. Ela vai ampliando o conteúdo através de uma técnica chamada paralelismo. Cada profecia é para dar um tipo de informação específica. Conforme a explicação não, o conteúdo muda a profecia. Ela fala da mesma coisa e vai acrescentando, sempre vai acrescentando detalhes. Você querer preencher em uma única profecia todo o conteúdo, vai construir heresias. Agora, então, por que nós entendemos o milênio? Lembra que o livro de Daniel foi selado? O livro de Apocalipse não foi aberto, está lá em Apocalipse. Então, esse espaço, vamos dizer assim, que não veio na revelação dessa profecia lá em Daniel, ela veio em Apocalipse. É só a gente olhar lá Apocalipse 20. Vamos lá. Primeiro, Apocalipse 23. Ele lançou, no caso aqui, Satã, no caso Satanás, no abismo. E ali o encerrou, e pôs um selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que 1000 anos. Aqui 1000 anos se acaba. Então ele vai ficar preso por 1000 anos. Só que tem mais detalhes com relação a esses 1000 anos. Então a gente sabe que 1000 anos o Satanás vai ficar preso. E depois importa que seja solto por um pouco tempo. Tá bom.
Ó, e não receberam o sinal nas suas testas nem nas suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Veja bem, olha aqui o paralelo. Então, nesse tempo que Satanás vai estar preso, aqueles que não receberam o sinal da besta, eles vão reinar por 1000 anos. Tá. Mas os outros mortos não reviveram. Veja bem, então tem outros. Aqui nós temos aqueles que receberam. Então quem seriam esses outros? É muito fácil, né? Se aqui são os que não receberam, esses são os que receberam. E não reviveram, até que os 1000 anos acabassem. Então Satanás fica preso por quê? Uma cadeia de circunstâncias. Não tem ninguém para ele tentar. Tem um povo que está reinando com o Eterno e tem outro que está morto. O restante está morto. Essa questão aqui, então, do sacerdócio. Esse sacerdote obviamente seria no mexicano. A questão agora aqui, a única questão que está faltando aqui é com relação a céu. Nós vimos milênio aqui. Agora, no próximo dia da semana, porque dentro desse contexto aqui, dentro da estrutura desses capítulos aqui, 19 e o capítulo seguinte, está justamente relacionado com um momento profético específico em que Nova Jerusalém desce. Então veja bem, se Nova Jerusalém desce, ela não estava aqui. Então daí, e não só desse versículo específico, mas de todo o contexto em que fala de uma realidade celestial, é que nós entendemos que esse milênio ele passará no céu. Legal, pessoal. Isso é muito importante a gente entender sobre esses aspectos aqui da vinda de Jesus, porque os judeus tinham em suas mãos também as profecias que indicavam local, data, né, e forma que o Messias viria a primeira vez. Mas, somente, né, a gente estava discutindo, somente quantas pessoas esperaram. E tem um problema também, que, tipo, com relação ao milênio, que eu acho muito, muito sério. O inimigo, né, o anticristo, esse milênio na Terra pode ser uma ferramenta que o inimigo pode se utilizar para enganar as pessoas. Ele volta, pisa aqui e fala, olha aqui, eu estou cumprindo a profecia aqui agora. Vale lembrar para eles que muitas denominações pregam que Jesus voltará, que será um reino de paz, um momento de paz aqui na Terra. Isso é muito importante conhecer, porque nós, adventistas, não entendemos assim, até porque a Bíblia nos dá fundamento que não funciona assim. E por que isso? Porque assim como os judeus, eu estava falando, né? Assim como os judeus tinham uma expectativa completamente diferente do Messias, e ao se encararem o Messias, eles se decepcionaram. Eles pegaram assim, não era isso que a gente queria. E passaram anos lá na presença do Messias e não adoraram e não o reconheceram. E pode ter agora o inverso. Aparecer um outro dizendo que é o Messias e não é. E utilizar esse milênio na Terra, olha, sou eu, vamos um milênio aqui agora. Aquele povinho ali, aquele povinho não está fazendo o que eu falei, persegue ele. Exatamente, por isso que a Yara tem uma fala importante aqui sobre essa questão das expectativas erradas que nós temos que tomar cuidado. E isso está relacionado àquela questão que ela começou a falar lá no domingo sobre a verdade presente. Então você tem que interpretar a verdade presente de acordo com a sua realidade, né, Yara? Exatamente, porque a revelação de Deus, ela serve não apenas para o nosso preparo, mas principalmente para que nós não geremos expectativas erradas, como aconteceu nesse episódio que você citou dos judeus. Então vamos relembrar algumas coisas aqui. Primeiro, os judeus esperavam um rei, um libertador do jugo romano, né? Apesar deles terem a revelação de que isso não era, que para se cumprir, né? Que ou seja, estava verso a verso falando que não ia acontecer daquele jeito. Onde iria nascer. Mas fulano interpretava que ia acontecer, exatamente, né? E aí foram na interpretação. Exatamente. E foram gerando aquelas expectativas, então, de a libertação de uma realidade imediata. De um contexto em que eles estavam sofrendo e queriam apenas ser o quê? Atendidos numa necessidade pontual. Então veja que preocupação é essa, de a gente não repetir o que os judeus repetiram. Porque hoje nós também temos a revelação, nós temos também as profecias, nós estamos vendo que está se cumprindo. Só que o ponto é, por que você espera a volta de Cristo? Você espera para atender uma necessidade sua? Para você andar em ruas de ouro? Para você se livrar de uma situação de doença, de pobreza? Para você se livrar do seu patrão? Para você encontrar um ente querido? Por que você espera a volta de Cristo? Os judeus estavam aguardando a vinda do Messias por uma libertação de uma realidade que estava incomodando eles. Para um propósito incompatível. Incompatível e egoísta. E nem um pouco relacionado com o que a Bíblia já dizia.
que era acontecer. Então, esse é o perigo da gente também não cair no mesmo erro. Será que eu estou esperando a volta de Cristo para resolver um problema meu? Ou para conhecer a Cristo, ou para me relacionar com Ele, ou para casar com Ele e viver com Ele para sempre? Faz tudo lindo. Então, esse que é uma grande preocupação. A gente tem que se preocupar nesse sentido para a gente não cometer os mesmos erros nessa questão da expectativa errada, né? E se frustrar. Porque a Bíblia diz que Deus nunca faria nada sem antes revelar os seus filhos, através dos profetas. Para quê? Para que houvesse o real preparo. Porque olha o perigo. Quando você tem as expectativas erradas, o seu preparo também é errado. Sim. Então, olha um exemplo, por exemplo. Então, nós estamos nos preparando para viver com Cristo eternamente, numa realidade totalmente diferente do que essa terra traz, uma realidade edêmica de eternidade, sem pecado, e você está aguardando isso, mas a tua expectativa é egoísta, por um sentimento próprio, e você não se prepara à altura. É como se você fosse viajar, você fosse mudar de país, de repente você tivesse que ir morar no Japão, que é uma cultura totalmente diferente, alimentação diferente, roupa diferente, a língua é diferente, e você de repente cai lá de paraquedas e você tem que viver naquele contexto. Você vai sofrer, porque você não se preparou para viver naquilo. Diferente do que se você tivesse uma experiência de viver numa família japonesa, por exemplo, antes de ir para o Japão, você ia assimilando alguns comportamentos, alguns... alimentação. Então, assim, nós estamos nos preparando para uma realidade que é totalmente diferente dessa, e se eu não tiver o preparo correto, a volta de Cristo e a eternidade para mim vai ser uma frustração. Porque ela não vai corresponder ao que eu esperava. Poxa, mas é isso que Cristo preparou para mim? É viver aqui, em meia natureza, é me alimentar diferente, é conviver diferente, é falar diferente, mas eu não esperava isso. Eu esperava vir aqui e ter uma vida gloriosa, e ter uma mansão, e andar na rua de ouro. Então veja o perigo. Que pensamento mais... Você distorce tudo, porque daí você aponta para a volta de Cristo para resolver uma satisfação, problemas seus, e não para ter uma vida transformada de acordo com o que Cristo quer que a gente tenha. E por isso que para muitos a volta de Cristo, ela, embora não é o que Deus quer, vai ser algo ruim, vai ser uma coisa de surpresa. Ele já revelou tudo, mas muitos vão ser surpreendidos porque não tiveram o devido preparo, não observaram o que já está revelado, ficaram criando expectativas da sua mente, do que ouviram, mas não foram para a Escritura. Então esse é um perigo que a gente tem que fugir e cuidar nos nossos tempos. Sem dizer que está profetizado o engano que virá. Exatamente. Terá um engano, ou seja, terá um falso profeta, um falso Messias que vai aparecer. E olha que interessante, esse falso Messias, o que ele vai propor para a humanidade? A paz. A paz, que é o que todo mundo busca. Só que vai ter um povinho dizendo assim, esse não é o Messias verdadeiro, mas um povinho desse tamanho. Então. Esse não é o verdadeiro. E o resto... Não, olha a paz, olha todo mundo em paz. E o povinho lá... Todo mundo vivendo bem, a minha expectativa, o que eu queria viver bem, é o que eu queria, está acontecendo. Então, esse é o Messias. Então, nós chegamos num tempo do milênio. Por isso que muitos vão na linha de que o milênio vai ser aqui na Terra. Mas a Bíblia não aponta para isso. Porque eles vão esperar que o milênio é aqui. Então, está chegando o milênio, está chegando a paz. E aí, uma falsa expectativa. Pessoal, isso é muito sério. Por isso que o Ricardo está batendo nessa tecla da questão da correta interpretação das profecias sobre a questão das taças. Vamos tomar cuidado, é a revelação de Jesus, não é brincadeira, não. Vamos colocar... Não é o mistério de Jesus, não é mistério, é isso. É a revelação. Aí qualquer um aparece dizendo alguma coisa diferente, vamos lá. Poxa, gente, é coisa séria. Bom, esse é o vídeo então de segunda-feira, as entrelinhas. Pessoal, nos vemos então nas entrelinhas de terça-feira.